Vamos lá, galera, presta atenção. Próximo teórico que eu vou falar para vocês aí, Sérgio Buarque de Holanda, para estar mencionando referente aí à democracia e também à cidadania no Brasil. Bom, Sérgio Buarque, eu vou trabalhar três conceitos dele: paternalismo, patrimonialismo e a ideia do homem cordial. O paternalismo é quando você, o Estado, ele atua sobre uma figura de um pai, o que impede a liberdade dos seus súditos. Então ele passa a proteger tanto, a proteger tanto, a proteger tanto, que limita ali a liberdade, as pessoas ali buscarem alguma coisa. Essas ações são tidas de certa forma em que, por exemplo, o Estado ele tem um controle muito grande da vida das pessoas e passa a ocupar os espaços que eram para ser ocupados pelo cidadão, em que o Estado acha que a forma que ele age, da forma que ele atua, seja ali o correto. Bom, você quer ver um detalhe? Às vezes você passa a atuar com tantos direitos sociais ao indivíduo que você impede a ele a liberdade de agir de forma econômica por conta própria. Isso é possível de ocorrer? Sim, isso é possível. Como também existe aquele paternalismo vinculado à autoridade política que protege os seus, mas condena os outros ali. Isso é um ranço ligado ao Brasil da época do Brasil colonial, do coronelismo ali. O patrimonialismo é quando o indivíduo constrói o seu patrimônio através da figura do Estado e utiliza o Estado para a construção do patrimônio e até confunde a ideia do público com o privado. E nesta confusão entre o público e o privado, nós temos ali as questões da corrupção, os desvios de dinheiro público, em que o indivíduo acaba usando o Estado, manipulando os indivíduos para poder se beneficiar. O homem cordial é aquele homem que recepciona muito bem o estrangeiro. Quando o indivíduo chega à sua casa, ele atende muito bem, ele é simpático, ele é amável com as pessoas, mas ele bate na mulher, ele agride os filhos. Então, com os outros, os outros, ele é muito bom, mas com os pares, aquele dentro da sua casa, ele é extremamente violento. É aquele cara que mostra uma imagem muito boa para quem está do lado de fora, mas para quem está dentro sabe que de fato ele não é assim. É tipo daquele famoso ditado, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Segundo Sérgio Buarque, essas são as características de alguns indivíduos da sociedade brasileira, mas que fazem parte ali da época do Brasil colônia, da época ali do Império, toda essa relação, essa coisa, e que de fato ali passa a ser uma tradição vinculada ao brasileiro não ser, na maioria das vezes, transparente ali. E isso vai até trazendo características para todos os grupos da sociedade. Bom, outro ponto aqui que eu quero retomar é a democracia racial. A democracia racial durante o governo Vargas, ela vira propaganda de Estado, o que de certa forma acaba abafando toda a reivindicação de movimentos negros. O movimento dos negros acaba sendo abafado, os seus pedidos de direitos, por causa ali da estrutura estatal. O Estado está ali praticamente promovendo uma ideia obrigatória de democracia e, por outro lado, impedindo que a prática dos direitos de fato ela funcione. Bom, nós temos aí, durante a ditadura do Vargas, uma figura muito comum na sociedade brasileira, o autoritarismo. Por que é muito comum? Porque nós vivemos sobre uma ideia autoritária no Brasil colônia, no Brasil império, depois ali, durante o período da Primeira República, esse laço a gente não larga dele, a República das Espadas implantadas por militares, e nós temos o Vargas, ato que entra com uma ditadura. Só que o Vargas, ele entrou através de um golpe que ele deu nele mesmo. Conforme eu falei na aula passada para vocês, há um histórico de golpe no Brasil. E olha só, a Primeira República foi instaurada também através de golpe, de acordo das elites. As elites apoiando juntamente com os militares. Vargas também era militar.
Então você tem situação de época de problemas na sociedade, essa figura do militar e a figura das elites se unindo para montar, construir uma sociedade do jeito que elas querem. E na época da ditadura varguista, nós temos ali as imposições que são colocadas. E olha só como foi sendo moldada a sociedade, até mesmo por questões culturais, que nos chamam muita atenção agora. Nós tínhamos o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que fazia uma propaganda de exaltação à figura do Estado. Que nós tivemos também a expansão e ampliação das leis trabalhistas, que tinham como forma, além de aumentar a renda do trabalhador, mas um mecanismo do Estado de manipulação do indivíduo para evitar que ele reclame. O direito de greve foi proibido e os sindicatos era controlado pelo Estado. E uma das coisas que mais nos chama a atenção nesse momento é a figura do imposto sindical. Olha a figura do paternalismo aqui. O imposto sindical, ali ele passa sendo uma obrigatoriedade para os trabalhadores. Os trabalhadores estão obrigados a pagar o imposto. Esse imposto sustenta o sindicato. Sustentando este sindicato, esse sindicato ele não vai fazer nenhuma reivindicação para melhorar as condições dos trabalhadores. Essa atitude do Estado faz o que, meus caros? Que os trabalhadores fiquem reféns da figura do Estado. Ó, paternalismo. Acabo retirando o direito de manifestação. Mas esse direito não tinha, é uma ditadura, né? Bom, nós temos aqui nas leis trabalhistas uma que nos chama atenção. 2/3 dos brasileiros nas indústrias devem ser o quê? Brasileiros. As indústrias precisam contratar 2/3 de brasileiros. São obrigadas a isso. Qual brasileiro que é contratado então? O brasileiro que era contratado, aí era o homem branco. Só que isso aqui não é uma lei da ditadura, é uma lei do período constitucional. Lá de 1934 já estava na Constituição, que agora ela se fortalece. Por quê? Nós temos a Segunda Guerra Mundial, muitos estrangeiros vêm do Brasil, as empresas querem contratar os estrangeiros. Porém, 2/3 dos brasileiros da indústria, homens brancos, 1/3 acabava sendo contratado pelos estrangeiros, sendo estrangeiros, e os negros? Os negros vão jogar das traças. Professor, vai ficar desempregado? Ficaram. O governo foi lá e fez o quê? A lei da vadiagem. Quem ali ficasse mendigando nas ruas, quem ali não tivesse emprego para o seu próprio sustento, esse cara é um vadio, será preso por ser o quê? Vagabundo. Porque tem emprego no Brasil, emprego é no campo, só que no campo não tem acesso às leis trabalhistas. O dono da fazenda paga o salário que quer. Então o Estado brasileiro impediu um grupo de pessoas de ter direitos sociais e exercer sua cidadania? Sim! Olha o fortalecimento da pobreza vinculada a homens negros. Olha o fortalecimento do racismo promovido pelo próprio Estado. E olha, na cidadania não fala que todos somos iguais? E a cidadania é o exercício da prática? A prática não está sendo feita, porque o negro está indo para o campo. Cadê esse acesso à educação para esse indivíduo? Porque as escolas estão no meio urbano. E as escolas do campo? São meio que mais ou menos ali. Olha só, nessa época temos um outro teórico, Florestan Fernandes, que vem trazer para nós a tese do racismo velado, que ali no Brasil a gente fala que a gente não é um país racista, em hipótese alguma. A gente não faz as manifestações racistas de forma clara, em que as pessoas possam ver ali que o indivíduo é racista. Porém, o racismo é vinculado nas pequenas coisas, segundo Florestan Fernandes. Está na fala, na piada, na brincadeira. É isso que demonstra os atos de racismo. E que, de certa forma, eles são permanentes ali na sociedade. São dizeres, fazer as coisas nas coxas, colocar os feijão para nadar. Então, são tipo de coisas que o indivíduo fala ali, está praticando atos racistas. Colocar o feijão para nadar, e se o feijão for preto? Comeu uma feijoada. Então você imagina o tamanho do ato de racismo idiota que aí também é provocado.
Bom, e as pessoas achavam que isso era comum, que isso era piada, que poderia fazer, que todo mundo achava legal. Porém, o Florestan Fernandes escreve a sua tese falando do racismo velado, dando-se nessas pequenas coisas. Mas o governo dá uma ignorada e fala, isso não existe. Bom, a queda da ditadura no Brasil, nós temos a volta dos partidos políticos. As pessoas voltam a ter os direitos políticos, a exercerem seus direitos políticos. Vários partidos são criados, inclusive o PCB, Partido Comunista Brasileiro, volta às atividades, que havia sido impedido ali naquele momento. As ideias de liberdade de opinião passam a ser manifestadas. Lembra que é o exercício da prática, então as pessoas passam a manifestar ali o seu direito à liberdade de opinião. O exercício da prática é o exercício da cidadania. A ONU vem ao Brasil para entender, no pós-Segunda Guerra Mundial, com toda a questão do nazismo, da morte dos judeus, tal, como o Brasil superou o racismo, já que a morte dos judeus está vinculada a uma questão do racismo. E como que foi isso, professor? A ONU veio, estudou, olhou e falou, gente, democracia racial no Brasil não existe. O Brasil é um país racista. E a tese utilizada é a de Florestan Fernandes. Em 1946, nós temos uma nova Constituição. E ali, o presidente Dutra. Só que o presidente Dutra, ele tem uma das constituições mais liberais na sua mão, e aí o princípio da cidadania acaba sendo restringido a algumas pessoas, aquelas pessoas que não concordam com a sua opinião política. Então, alguns direitos, não todo o princípio da cidadania, mas alguns direitos da prática da cidadania, eles são restringidos. Direitos políticos e até mesmo sociais. Por exemplo, vamos lá, decreto de proibição do direito de greve. Os trabalhadores não podem fazer greve. Ele coloca o direito na Constituição, de repente ele vem com um decreto proibindo. Estamos no período da Guerra Fria. E aí o presidente fala que o Brasil está alinhado à política dos Estados Unidos, que é contra qualquer medida vinculada às ideias promovidas pela esquerda nesse momento. Então, automaticamente, a ideia do governo é limitar os direitos do indivíduo. E direitos civis, como o direito de manifestação, liberdade de expressão. Só poderia manifestar a sua cidadania se você fosse partidário do presidente da República ou do grupo que estava governando com ele. Então nós temos o decreto de proibição ao direito de greve. O direito de greve é um direito ali social, ao mesmo tempo também é um direito de manifestação, é um direito ali civil. A esquerda não pode se manifestar? Não. Decreto de fechamento do PCB. Olha, a opinião também está sendo limitada, a expressão também está sendo limitada aqui. O decreto de fechamento de imprensa de esquerda. Os jornais de esquerdas foram impedidos. Decreto de fechamento ali da CGT, Confederação Geral dos Trabalhadores, que fazia uma defesa aos trabalhadores e defendia o direito de greve. Então, o Estado calou aqueles que agiam na oposição a ele. Bom, durante o período não só do Dutra, mas dos próximos presidentes que nós teremos, nós vamos passar por um momento até o ano de 1964, que eu vou deixar aí já como para nós analisar no próximo vídeo aí, a situação do crescimento da pobreza no Brasil. Nós temos a crença que os direitos individuais resolveria os problemas sociais. Isso daí dado a uma situação de presidentes que atuavam através de figuras do liberalismo econômico clássico, a não intervenção do Estado na economia. Muitos fizeram essa defesa. E ali falavam os direitos sociais, o empreendedorismo, mas eu não analiso, eu não vejo que as pessoas nem todas são iguais. Tem pessoas que necessitam de mais direitos sociais. Porém, do outro lado, as medidas sociais eram populismo. Alguns vão considerar a necessidade de aumentar as medidas sociais e outras vão tratar essas medidas sociais como populismo. O que é o populismo? É um mecanismo que tenta controlar a população por direitos sociais que são dados a ela. Só que, porém, é necessário avaliar se os direitos sociais não foram cumpridos, é populismo.
Mas se eles são cumpridos e eles têm a necessidade de existir, não é populismo. Então a gente tem que tomar cuidado. E olha só o debate que nós vamos ter referente aos direitos sociais no Brasil, ao seu exercício da prática. Muitos questionam, falando é para manipular o povo, outros falam é pela necessidade. Só que o direito da cidadania está na prática. Ah, tá. Se ele está na prática, se eu impedir o indivíduo, como é que ele vai sobreviver? Nem sempre será populismo. Fique atento a isso. Até mais.